Olá, se você está assistindo esse vídeo, quer dizer que você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre como funcionam as coisas aqui no consultório, se esse tratamento é para você e quem é esse Cláudio Santos que as pessoas indicam e falam do trabalho e que muitas pessoas não conseguem explicar o que eu faço. Muitas pessoas me chamam de bruxo, né, de guru, e tudo bem porque eu dou liberdade para os pacientes, eu me torno amigo dos pacientes, porque eu sou aberto a perguntas, porque tem muitas coisas que não te contaram diretamente e aqui as respostas vão ser dadas, tá legal? Então, eu vou me apresentar de uma forma correta para você entender o que eu faço de verdade. Então, eu sou Cláudio Santos, sou fisioterapeuta desde 2002 e tenho mais de 40 mil atendimentos. Por que eu gosto de explicar dessa forma para vocês? Para você, primeiro, não confundir a minha profissão. Muitas pessoas confundem com a minha profissão. Eu sou fisioterapeuta e vou explicar para você o porquê que as pessoas confundem. Segundo ponto, eu gosto de falar desses atendimentos todos que eu já fiz, porque não é brincadeira o que eu faço. Aqui tem muita ciência. O que as pessoas confundem é que eu faço uma mistura integrativa de ciência e espiritualidade. Tem coisas que a ciência não explica e tem coisas que a ciência não tem interesse em te explicar. E a gente vai ter uma conversa aqui de uma forma bem simplista de como que as coisas funcionam, tá legal? Espero que você goste disso tudo. Então, eu sou formado desde 2002 e tive a oportunidade de, em 2001, conhecer uma escola de terapia manual e postural internacional, onde eu comecei a minha primeira pós-graduação. E nessa escola eu tive a oportunidade de estudar com americanos, com franceses, alemães, belgas, suíços, australianos. Ali eu tive a oportunidade de conhecer muito sobre hernia de disco, joelho, postura, vertigens, dores de cabeça, enfim, quantas patologias e todas elas estavam entrelaçadas. Por quê? Porque ali a gente já aprendeu que a gente não deveria olhar só para sintomatologias. Todas as escolas sabem disso, porém a gente cisma em olhar simplesmente para a sintomatologia. Quando a gente fala de olhar para a sintomatologia, eu quero que você entenda que existem duas escolas, uma hipocratiana, que é mais antiga, e uma escola que nós chamamos, tá, de galênica. A medicina de Galênio, tá, ela é uma medicina direcionada ao medicamento, tá legal? Ela é alopática. A medicina hipocratiana ela é mais antiga e ela olhava para o doente, ela olhava para o ser humano, para a família, para a cultura, para os valores. Então, sabia onde você tinha nascido, como você tinha nascido, quais eram os valores culturais, inclusive alimentares da sua família. Enquanto a medicina alopática, ela olha qual é a sua dor, qual é a fase que você está desse sintoma, toma esse remédio e assim segue a vida. Não estou dizendo que isso está errado, estou dizendo para você que elas precisavam ser mais integrativas. Isso é muito importante você entender. Então, dentro do que eu faço aqui no consultório, é uma mistura integrativa de várias técnicas, de vários conhecimentos que eu tive. Inclusive, eu saí da linha da saúde para estudar outras coisas mais, para entender outros processos e trazer uma linguagem mais adequada para você. Porque falar de ciência aqui ninguém vai me entender. É muito difícil estudar a ciência se você não conhece as palavras específicas do nosso mundo, tá legal? Mas o mais importante é você começar a entender assim. Nosso cérebro é a máquina que controla todo o nosso corpo, tá legal? Nosso cérebro, ele é a máquina mais importante do seu corpo. Eu gosto de começar por um exemplo que você vai entender bem o que eu estou dizendo. Se você conhecer uma pessoa que não tem uma mão porque ela foi amputada por algum motivo, tá legal? Você sabia, ou você sabe, né? Estou te afirmando que você sabe que essa pessoa sente a mão e muitas vezes ela sente até dor na mão. Por que ela sente se ela não tem essa mão? Porque a área de controle no cérebro continua ativa. Porém, tem aquelas pessoas que tiveram problemas cerebrais, né, como o AVC, que morre uma área específica do cérebro e essa pessoa fica com aquela mãozinha em padrão e essa pessoa muitas vezes esquece, a mão dela não tem a mesma sensibilidade. Ou seja, a área de controle morreu, a área específica não recebe comando, tá legal? Vamos começar por esse ponto. Então, eu quero que você entenda que o cérebro é uma área muito importante, que ele comanda todo o seu organismo. Em 2005, eu conheci a microfisioterapia, que é uma técnica francesa criada pelo Grosjean e pelo Benigni. Chegando no Brasil, eu fui um dos pioneiros da técnica e pioneiro na cidade que eu nasci e moro até hoje, que era Araçatuba, interior do estado de São Paulo. Essa técnica me mostrou uma outra informação além disso, que a gente chama de embriologia. Quem nasce antes de quem? Vamos a outra analogia? Quando você vai construir uma casa, qual que é a fase mais importante? Não é a parte relacionada à parte do alicerce ali, onde você vai fazer todo o processo do terreno para você conseguir trabalhar a sua casa, para ter bases fortes para você subir paredes e você chegar até no teto.
Então, é isso que eu quero que você entenda. Quando vem espermatozoide e óvulo, tá? E forma um embrião, você traz toda a hierarquia, todas as informações dos seus ancestrais, e aí começa tecido após tecido ser formado. Existe uma ordem de tecido, quem vem antes de quem, tá legal? Então, a gente na saúde, a gente estuda fisiologia, que é o funcionamento correto do organismo, mas em embriologia tem um tecido que vem antes do outro, e se ele vem antes do outro, acredito que você entenda que ele é mais importante do que aquele que vem depois, porque sem esse, aquele não existiria, tá legal? Então, é muito importante a gente começar a entender que existe uma hierarquização do funcionamento do seu corpo também. Então, quando as pessoas querem falar qual é o órgão mais importante, isso é aquilo, cuidado, tá? Existe a embriologia por trás disso. Eu te disse que o cérebro recebe já informação dos nossos ancestrais. Ele recebe informação também durante a gestação, onde você passa por informações. Você, acredito que concorda comigo que uma pessoa que vem de uma gestação programada, que o pai e a mãe queriam muito aquele filho, e uma pessoa que vem daquela gestação onde não foi programada, como é o meu caso, é diferente uma da outra. Por isso que filhos são diferentes. Tá? Existe um porquê de filho ser diferente, o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, tudo isso eu levo em consideração aqui no consultório, porque lembra que eu sou da medicina hipocratiana, aquele que olha para esse todo, que leva em consideração todas as partes. Isso é muito importante você entender dentro do meu trabalho. Então, independente do que você vem tratar aqui comigo, eu vou estar sempre olhando para você como um ser humano integral. Eu vou estar olhando para você como todo o processo, como que seu cérebro recebe essas informações. Porque o seu cérebro sempre vai comparar o que os seus ancestrais te deram, o que você passou na sua gestação, o que você passou na sua infância, para entender como que você funciona no dia de hoje nas percepções. Porque se acontece um determinado fato, eu e você podemos vivenciar a mesma coisa, mas a interpretação possivelmente vai ser diferente. Isso por conta da nossa cultura, mas lembrando que irmãos também têm interpretação diferente. Então, por isso que a gente tem que entender quem é um primeiro, um segundo, um terceiro filho e assim por diante. Tudo isso é muito importante para nós mapearmos e organizarmos o funcionamento do seu corpo. Dentro desse processo, então, aqui no consultório, o que eu faço é analisar, é interpretar. Tem técnica, tem ferramenta para eu poder olhar para esse cérebro seu, que ele é inconsciente, é um cérebro de sobrevivência e adaptação. Então, quando a gente estuda neurociência e você começa a interpretar e entender como funciona o seu cérebro de verdade e como funcionam as hierarquias, você começa a ver que não é só um joelho, você começa a ver que não é só uma febre, você começa a ver que não é só uma ansiedade, que tem um porquê dessa ansiedade existir. Existe um porquê antes de uma depressão existir. Existe o porquê de várias coisas e um para quê, que é o depois. Então, para mim, aqui no consultório, não basta só você deitar numa maca e eu tirar a sua dor. Não basta só você deitar numa maca e eu simplesmente fazer uma leitura, organizar o seu corpo e você vai embora. É lógico que isso é um direito seu, isso é uma escolha sua. Só que o melhor trabalho é aquele que você depois pode fazer comparativos e se conhecer. O exemplo que eu gosto nessa parte aqui é do carro. Você compra um carro e você cuida dele. Você tem que alinhar, balancear pneu, não é assim? De vez em quando tem que estar calibrando. De vez em quando você tem que levar lá para as manutenções, a cada 6 meses, 1 ano. E o corpo humano? Você só faz isso quando você é bebê e nos tempos atuais. Tá? Porque antigamente também não ia no pediatra o tempo inteiro. Só que agora você começou a se esquecer de si mesmo. Você começou a esquecer que essa máquina chamada você, ou eu, dentro desse processo nós precisamos de um trabalho em equilíbrio. Nós precisamos, de certa forma, olhar para todas as partes. Como você funciona sozinho, como você funciona em sociedade, como você funciona no trabalho. Por quê? Porque esse ser humano, saúde, ele se integra dentro da natureza. Todo ser biológico precisa de outras espécies para conviver e evoluir. E nós fazemos isso principalmente através do trabalho, que o trabalho é que nos proporciona o dinheiro, que é o que sustenta a nossa vida. Então existe um ciclo aqui dentro dessa tríade de saúde, família e trabalho, e eu olho para todas essas partes. Então esse é o meu convite para você. É vir até aqui para você entender como está funcionando a sua máquina. Existe técnica para isso, existe método para isso. Eu tenho muitas outras formações, além de microfisioterapia, eu tenho a formação também em leitura biológica, eu tenho formação em constelação familiar, em hipnose, em ativismo quântico, em renascimento, em programação neurolinguística, entre outras mais, terapia crânio-sacral, tem várias aqui que eu talvez vou esquecer. Okay? Mas isso é muito importante você entender que eu tenho mais de 30 formações, tudo isso eu pego a melhor ferramenta para a gente usar em determinado momento.
E dentro dessa capacidade que eu criei, nesses anos todos como profissional, é lógico que eu aprendi a escolher a melhor ferramenta no momento certo e também passar isso para você. Então, esse é o meu convite para você, é isso que eu faço aqui. E aí eu faço isso de uma forma um pouco diferente, porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar a informação e também com a parte de toque sutil. O que a gente faz aqui é conectar todas as partes do corpo, cérebro, tá? Corpo, mente e cérebro, tá? Para tudo funcionar de uma forma dentro do que nós chamamos de uma parte espiritual. Essa parte espiritual não tem nada a ver com religião. Espiritual é um ponto onde você pode se elevar e conhecer mais sobre você, compreender mais sobre o seu funcionamento interno, sobre as suas percepções e o que te afeta de verdade ou não, e o que afeta determinada parte ou não. Porque tem uma informação que afeta o coração de um, o joelho do outro, e o outro não consegue resolver e gera dor de cabeça. Estou dando um exemplo aqui para vocês, tá? Dentro disso, nós temos a forma de mapear a criança, tem a forma do adulto, tem a forma do idoso. Tem como lidar com mulheres e homens, tem como lidar com mulheres masculinizadas e homens afeminados. E aqui nós não estamos falando de sexualidade, porque aqui eu respeito toda sexualidade, toda opinião política, toda opinião religiosa, né? Como se diz aqui no Brasil, eu não discuto política, futebol e religião, tá legal? Então, dentro disso, nós temos percepções. Se você quiser conversar sobre essas coisas comigo, lógico que eu sou super aberto, nós temos trocas. Eu uso o Instagram como um canal de entretenimento, onde eu divulgo os meus cursos, porque dentro dessa informação toda que eu estou trabalhando aqui com você, eu abri um instituto de treinamento comportamental, onde eu dou cursos, palestras, mentorias e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque eu quero compartilhar com a sociedade aquilo que realmente tem muito sentido e faz um resultado ser incrível na sua vida. E eu vi isso já em quantas pessoas que já passaram pelo meu consultório e pelos meus treinamentos. E se você estiver disposta ou disposto a passar por isso, fica aqui meu convite. Qualquer coisa que você queira perguntar mais, pode mandar essas perguntas para mim, pode entrar em contato. Teria um imenso prazer em responder. Consulta é aqui no consultório, tá legal? Treinamento, nós temos um lugar certo para isso também. Mas, lógico que eu posso responder para você todas as suas dúvidas, para você poder vir aqui em segurança e saber que isso daqui nada mais é do que ciência e que 2 mais 2 vai dar 4, mas de uma forma muito mais antiga, muito mais abrangente de tudo isso, tá? Não existe mística, não existe segredo, existe passo a passo, processo. E aí, quem vai ser o grande gestor da sua vida só pode ser você, tá legal? Obrigado!